No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Gênesis 2, versículos 2 e 3. E de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Se vamos adorá-lo sábado lá em cima, não é melhor começarmos aqui embaixo? O sábado vai do Éden do passado ao Éden do futuro. Mas há algumas pessoas que dizem: peraí, Pastor Finley, podemos realmente saber qual é o sétimo dia? Ora, Pastor Finley, deixa eu fazer uma pergunta. Ora, os calendários foram tão mudados que não se pode saber mais qual é o sétimo dia, é uma questão de adivinhação. Vai acusar Deus dizendo: lembre-se do sábado e mantenha-o sagrado. 6 dias irá trabalhar e realizar suas tarefas, mas o sétimo dia é o sábado. Deus daria um mandamento que fosse tão complicado que ninguém poderia guardá-lo? Deus representaria sua última mensagem como sendo levada por mensageiros angelicais para a terra, chamando a todos para o adorarem como Criador e Senhor do sábado, se fosse impossível saber qual é o sétimo dia? Amigo, a Bíblia diz qual é o sétimo dia. A astronomia lhe diz qual é o sétimo dia. O idioma diz qual é o sétimo dia. E a história diz qual é o sétimo dia. Portanto, não há dúvida sobre qual é o sétimo dia. Lembram-se de terem lido no Evangelho que Jesus foi crucificado na cruz, no Calvário, e a Bíblia descreve este evento. Ela diz: aquele dia, o dia em que Jesus foi crucificado, era a preparação e o sábado estava próximo. Cristo foi crucificado no dia que a Bíblia chama de dia da preparação. Foi naquele dia que pregaram as suas mãos. Naquele dia colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Naquele dia o penduraram na cruz. A Bíblia diz: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e a Bíblia continua: e no sábado repousaram conforme o mandamento. Lucas 23, versículos 54 a 56. Portanto, tem o dia da preparação, o dia em que Cristo morreu. Tem um dia seguinte em que as mulheres nem embalsamariam o seu corpo. Obviamente os mandamentos não estavam pregados na cruz, porque aqui diz: no dia em que Cristo morreu, seus seguidores foram descansar e adorar o Criador como o seu Senhor. Cristo descansou no sábado em vida e descansou no sábado na morte. Aqui a Bíblia diz que houve 3 dias seguidos: o dia da preparação, o dia que Jesus morreu, o sábado, o dia em que descansou no sepulcro, e a Bíblia diz que o dia que se seguiu, o terceiro dia seguido, agora o primeiro dia da semana, bem cedo pela manhã, eles e certas outras mulheres com eles chegaram até o sepulcro, trazendo especiarias que haviam preparado. E lembram o que aconteceu? Acharam a pedra revolvida do sepulcro. Lucas 24, versículos 2 e 3. Notem, há o dia da preparação, o dia em que Jesus morreu. Tem o dia seguinte, o dia em que as mulheres descansaram, e o dia que Jesus descansou segundo o mandamento. Depois há o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Temos 3 dias seguidos. Sabemos em que dia Jesus morreu, e comumente aceito pela maioria dos cristãos como que dia, chamamos Sexta-feira Santa. Muito bom, o dia da preparação foi sexta. O dia seguinte, o dia em que as mulheres descansaram, era claro, o dia de sábado, o dia que sempre chamamos de sábado. E o terceiro dia seguido é o primeiro dia, chamado domingo. Portanto, o sábado é o dia entre a sexta e o domingo. É o dia entre o 6º dia da semana, sexta, e o primeiro dia da semana, domingo, o dia que chamamos sábado. A Bíblia é clara sobre que dia o sábado da Bíblia realmente é. Não apenas a Bíblia diz qual dia é o sábado, mas podem olhar em qualquer dicionário, o Aurélio ou o Webster. Sábado é o 7º dia. Sábado é o 7º dia da semana. O dicionário sabe que dia é sábado. A Bíblia sabe qual é o dia. É o sábado.
O sétimo dia é, na verdade, o sábado da Bíblia. De fato, a astronomia sabe qual é o sétimo dia da semana. Se for perguntar aos astrônomos do Observatório da Marinha dos Estados Unidos em Washington, capital, eles sabem. Algumas pessoas preocupam-se com isso. O ciclo semanal foi alterado? Talvez o ciclo semanal esteja todo misturado. Aqui, no Observatório dos Estados Unidos, diz isso. Tivemos oportunidade de investigar os trabalhos de especialistas em cronologia. E não encontramos nenhum deles que tivesse a menor dúvida sobre a continuidade do ciclo semanal desde a era cristã. Se você perguntar ao astrônomo Larkin, ele dirá: não houve mudanças no ciclo semanal. De fato, o ciclo semanal chegou até nós em sequências contínuas de 7. O Observatório Real em Greenwich, Inglaterra, confirma a autenticidade do ciclo semanal. O sábado, como conhecemos hoje, é realmente o verdadeiro sábado da Bíblia. Olhem nos calendários comuns nos Estados Unidos e na América do Norte. Sábado é o sétimo dia. Para os meus amigos europeus, há aqueles na Europa que dizem: espera um pouco, em nosso calendário europeu, segunda é o primeiro dia da semana no calendário europeu. Lembrem-se, isto é verdade em alguns lugares. Na verdade, na maioria dos lugares na Europa Central, onde começam com a segunda. Quase todos os calendários europeus têm segunda como o primeiro dia da semana. Esta mudança foi feita recentemente, nos anos 50 e 60. Calendários antes dos anos 50 e anos 60 colocam acuradamente o sábado como o sétimo dia e o domingo como o primeiro dia. Então, para os meus amigos europeus, se estão na Europa, se consultarem o calendário da religião ortodoxa, sempre o sábado é o sétimo dia. Se consultarem em um país católico o calendário católico na Europa, o sábado é o sétimo dia, sempre, por toda a Europa. A mudança é relativamente recente. Na verdade, é parte de uma grande trama para afastar o nosso mundo do verdadeiro sábado da Bíblia, como Daniel previu em Daniel 7, versículo 25, que o inimigo cuidará em mudar os tempos e o quê? As leis. Vamos estudar mais amanhã à noite, porque o verdadeiro sábado foi mudado. Mas toda esta história tentando confundir as pessoas com estas recentes mudanças nos calendários, nunca se esqueçam, Daniel 7, versículo 24, que havia tentativas para mudarem os tempos, para confundir as pessoas, mudar as leis. Em mais de 105 idiomas do mundo, a palavra para o sétimo dia da semana é sábado. Tem alguém que fala espanhol aqui esta noite em Orlando? Se alguém fala espanhol aqui, levante a mão. Qual é a palavra em espanhol para... Pera aí, ainda nem fiz a pergunta, calma. Qual é a palavra para sábado em espanhol? Juntos? Sábado. Em Hialeah, qual é o nome? Sábado. Todos os nossos irmãos e irmãs espanhóis não tem problema, olham para os mandamentos e dizem: lembrem-se do sábado, procuram no calendário e o sétimo dia da semana é sábado. Eles sabem, em 105 idiomas no mundo, o sétimo dia da semana, o nome para este dia não é domingo, mas é sábado. De fato, a Bíblia nos diz que Cristo morreu na sexta, descansou no sábado. Realmente, procurem em idiomas, procurem em calendários, procurem na astronomia, e a evidência é totalmente irrefutável. Centenas de pessoas estudando suas Bíblias chegaram a esta conclusão: para seguir realmente a Jesus, devem segui-lo até o fim. Para seguir realmente a Jesus, devem segui-lo além das tradições, além do que os pregadores ensinam, muito além do que os livros religiosos ensinam. Precisam seguir o que este livro nos ensina. Eu penso em Ana. Ana estava estudando a Bíblia. Ela estava estudando o assunto do sábado da Bíblia e ficou perturbada.
Ela disse: eu não quero saber o que a igreja ensina, eu quero saber o que a Bíblia ensina. E decidiu fazer uma pergunta a um pastor. Então ela ligou e disse: pastor, eu tenho uma pergunta a fazer. Ao estudar a Bíblia sobre o sábado, eu vi que o sábado foi dado no jardim do Éden, que Deus descansou no sábado, Deus abençoou o sábado, Deus santificou o sábado. Ela disse: eu sei que Deus deu centenas de anos antes dos judeus. Eu li na Bíblia que Abraão seguiu o mandamento. Eu li sobre o 7º dia, sábado, escrito com os dedos de Deus nas placas de pedra. Eu li que Ezequiel disse que o sábado era um sinal entre Deus e os homens. Eu li que Jesus guardava o sábado toda semana, como era seu costume, diz a Bíblia. Jesus disse aos discípulos para guardarem o sábado. Ela disse: pastor, eu li que Pedro e Paulo guardaram o sábado da Bíblia. Eu quero guardar o sábado no céu. Ela disse: pastor, eu estou perturbada, preciso fazer uma pergunta. Eu estou tentando descobrir qual é o verdadeiro dia do Senhor, porque alguns cristãos dizem que quando Jesus ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana, que deveríamos guardar este dia. Mas pastor, minha Bíblia nunca disse que Jesus descansou no primeiro dia, nunca disse que Jesus santificou o primeiro dia, nunca disse que Jesus abençoou o primeiro dia. Pastor, eu estou ficando confusa. E ela disse: pastor, eu quero saber qual é o verdadeiro dia do Senhor. Ela disse: pastor, eis a minha pergunta. Se os homens mandaram adorar no primeiro dia, não encontro isto na Bíblia. E ela disse: pastor, eu quero saber sobre o verdadeiro dia do Senhor e por que algumas coisas aparecem na Bíblia mais de uma vez. E o pastor era bastante sábio e disse: algumas coisas aparecem na Bíblia mais de uma vez por um motivo. Deus quer enfatizar. Se perdeu em Mateus, Deus quer que encontre em Marcos. Se perdeu em Marcos, quer que encontre em Lucas. Deus algumas vezes inclui a mesma passagem na Bíblia porque quer que leia mais de uma vez. Porque do que está falando? Que é isso? Ela disse: pastor, eu apenas sigo a Bíblia. Quero que a luz de Cristo brilhe das palavras de Deus. Mas pastor, eu li no Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ela disse: eu quero saber qual é o verdadeiro dia do Senhor, o dia dedicado a Jesus Cristo. Eu só quero adorá-lo no verdadeiro dia do Senhor. E ela disse: eu li em Mateus 12, versículo 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu li em Marcos 2, versículo 28, assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu li em Lucas 6, versículo 5, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Se o Filho do Homem é Senhor do sábado, o verdadeiro dia do Senhor deve ser qual? Sábado. Eu ouço pessoas me dizendo: eu guardo o dia do Senhor e não o antigo sábado. Mas a verdade é que a expressão o dia do Senhor é expressa uma vez na Bíblia. Apocalipse 1, versículo 10, estão vendo? Eu fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. João está simplesmente dizendo: eu tive uma visão profética do dia que o Senhor separou, o dia que o Senhor criou como símbolo de seu amor e refúgio. Ele diz: eu tive uma visão no sábado. Eu prefiro que Jesus defina qual é o dia do Senhor. O que vocês me dizem? Quando Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor até do sábado, eu acredito. Vocês não? Esta mulher sentiu que o sábado é o verdadeiro dia do Senhor. E ela disse para aquele pastor: pastor, o que eu devo fazer? Pastor, o que eu devo fazer? E aquele pastor olhou para aquela mulher e disse: eu a aconselho a seguir Jesus. Eu a aconselho a seguir Jesus. Eu a aconselho a seguir as palavras de Deus. Meu amigo, eu não sei dentro de que igreja você foi criado. Eu não sei o que o seu pastor diz. Pode sair desta reunião e algum pastor poderá tentar confundi-lo. Pode sair desta reunião e amigos tentarão convencê-lo a não seguir Jesus. A única coisa que eu posso aconselhá-lo a fazer é seguir a Bíblia. A única coisa que eu posso aconselhá-lo a fazer é seguir o que Deus diz. A única coisa que eu posso aconselhá-lo a fazer é seguir Jesus.